Olá, linguarudos! Vamos falar do perigo da PEC 164/12 dos deputados Eduardo Cunha e João Campos? Essa é aquela PEC que quer garantir o direito à vida para os fetos. Antes de mais nada, quero falar que sou totalmente pró-vida e sim, acredito que é importante garantir o direito à vida desde o ventre. Não acho que o aborto deva ser liberado indiscriminadamente, porque, infelizmente, existe um grupo de mulheres que usam o aborto como método anticoncepcional, e isso não é nem saudável para o corpo da mulher. Além disso, o sistema público de saúde já não consegue atender todas as demandas. Por que colocar o aborto de forma indiscriminada, sendo que isso pode ser evitado com o uso de um método contraceptivo? O tempo de espera para procedimentos urgentes já são altíssimos. Realmente não acha que isso vai aumentar com o aborto liberado dentro da rede pública? Mas nenhum método contraceptivo garante 100%. Verdade, mas se usar corretamente, as chances são baixíssimas. Além disso, tudo na vida tem ônus e bônus. Decidiu fazer sexo, tem que lidar com correr esse risco. Ponto, como tudo na vida. Mas se sou pró-vida, então por que estou falando que essa PEC é um perigo? Você deve estar se perguntando. Afinal, essa PEC defende que a vida seja preservada desde o ventre. Vamos lá. Eu vou usar aqui o texto do próprio site da Câmara dos Deputados e vou deixar todos os links na descrição para que vocês possam ler na íntegra com seus próprios olhos, o que é importantíssimo. Eu vou ler apenas os trechos que estão destacados. Na prática, o texto proíbe o aborto em casos hoje autorizados em lei. No Brasil, o procedimento só é permitido em 3 situações: risco de morte para a gestante, gravidez resultante de estupro e anencefalia fetal, má formação do cérebro. O perigo está nisso, em proibir o aborto nos 3 casos acima citados. Vamos falar de caso a caso? Anencefalia fetal, que é a má formação do cérebro do bebê. Mas vou trazer aqui uma explicação detalhada que eu achei no Google. A anencefalia é uma malformação fetal que ocorre quando o tubo neural não se fecha corretamente, o que impede o desenvolvimento do cérebro e da calota craniana. É uma condição letal que torna o bebê inviável para viver fora do útero. Aqui ainda informa que a maioria dos fetos anencéfalos não sobrevivem à gestação e os que nascem sobrevivem apenas alguns minutos ou horas. Então vamos lá. Aonde é justo fazer uma mãe passar por uma gestação em que seu filho está fadado à morte em questão de minutos ou horas, ou talvez nem sequer venha a nascer? Aqui ainda diz que a maioria desses casos não vai conseguir concluir a gestação. Então não é melhor já tirar no começo? Até porque quanto mais avançada a gestação, mais é perigoso o aborto para o corpo de uma mulher. Imagina ficar 5, 6, 7, às vezes 8 meses com o bebê no útero, sabendo que ele está fadado a falecer, e você pode ter um aborto nesse período e fazer um procedimento que seria muito mais simples no início da gestação. Já que o discurso é ser pró-vida, sejamos pró-vida da mãe também. Afinal, a mãe é um ser vivo e não apenas uma incubadora. Enfim, se essa mãe quiser tentar ter esse bebê, nem que seja para segurá-lo por apenas alguns instantes, essa escolha cabe a ela e a mais ninguém. Mas a mãe que também não quiser, tem que ter esse direito. E quem é contra não deve estar avaliando os impactos físicos e emocionais que essa mãe vai passar para seguir com esse tipo de gestação. Agora, como podem querer obrigar uma mãe a seguir com uma gestação onde o seu filho vai morrer em questão de minutos no máximo?
Quem está votando essa proposta já tentou agendar uma consulta com um psicólogo pelo sistema de saúde brasileiro? Duvido, porque a gente sabe que o sistema de saúde não é eficiente. E quem vai tratar essa mãe? Quem vai tratar os danos dessa decisão para essa mãe? Os danos físicos e emocionais. Vamos para a segunda situação. Risco de morte para a gestante. Chega a ser ridículo ter que argumentar nesses casos, mas vamos lá. Os deputados favoráveis alegam ser pró-vida. De novo, vamos ser então pró-vida da mãe. Se ela corre risco de perder a vida, nesse caso, ela deve ter o direito de escolher seguir ou não com a gestação. Até porque, se o pior vier a acontecer, ela deixará, no mínimo, um bebê órfão. Mas se ela tiver mais filhos, quantos não ficarão órfãos? Essa é uma decisão que cabe à mãe, pois ela que vai ter que avaliar se quer deixar seus filhos órfãos. Se eles ficarem órfãos, quem ficará responsável por eles? Ela terá uma rede de apoio que vai garantir o sustento, segurança, base familiar quando ela não estiver aqui? De novo, eu pergunto, quem está votando por isso? Está avaliando os impactos em todos os envolvidos? E o terceiro e último caso, que é a gravidez resultante de um estupro. De novo, chega a ser ridículo ter que argumentar em qualquer um desses três casos. Mas vamos lá. Sério mesmo que se uma mulher é violada, se ela passa por esse trauma, ela realmente vai ser traumatizada novamente por mais 9 meses? E ainda talvez tenha que passar por um terceiro trauma, que é dar o seu bebê para adoção? Depois de ficar 9 meses criando vínculo com o seu bebê porque não tem a opção de tirar? Acho lindo quem decide ter e criar e consegue amar. Entendo quem decide ter e dar para adoção. Mas, de novo, isso são escolha das mulheres que foram vitimizadas e não do Estado. Se elas quiserem tirar, tem que ter esse direito. Entendo que nos 2 primeiros casos é um pouco mais fácil estabelecer regras, pois vai ter o laudo médico que mostram as condições físicas da mulher ou do bebê. Mas que se estabeleçam regras para esse último caso, mas jamais podem impedir uma mulher violada de escolher tirar esse bebê. Jamais! Já ouvi uma deputada, que não vou citar o nome porque não tem os stories dela gravado para poder provar, mas ela usando o seguinte argumento. Ela alegava que os abortos por estupros deveriam ser proibidos, visto que existem mulheres que mentem que foram estupradas para conseguir o aborto legal, já que nesse caso não é exigido provas. Olha o disparate! Então é sério que a solução é impedir uma vítima real de ter o aborto legalizado por causa de pessoas que não têm escrúpulos? Esse argumento é tão pífio que seria o mesmo que falar: agora o uso do celular só é permitido dentro de casa para que não haja mais crimes por roubos de celular. Ou seja, em vez de punir o ladrão, a gente ia restringir a população. Ou então, seria o mesmo que falar: olha, a partir de agora não vai existir mais nenhum tipo de isenção de impostos, porque existem pessoas que sonegam. O certo não é punir aqueles que estão fazendo sua declaração corretamente, e sim ir atrás daqueles que estão sonegando. É sério, se vocês não têm capacidade de pensar em soluções, conversem com seus eleitores, mas esse tipo de argumento é atroz, impensável e impraticável. Se for o caso, faça uma PEC para estabelecer regras no caso de estupro. Por exemplo, no Brasil, nesses casos, não é necessário fazer um boletim de ocorrência, que seja obrigatório fazer um BO. Até para que esses casos sejam investigados e, quem sabe, os criminosos sejam punidos. Outra coisa, estabeleça um limite gestacional para fazer o procedimento. Assim, a denúncia acaba que é mais recente e pode favorecer a investigação.
Eu sei que não é o mundo ideal as mulheres terem regras para denunciar um caso de estupro, mas infelizmente não vivemos no mundo ideal. E se isso for impedir as denúncias falsas e validar as verdadeiras, que seja feito. E os deputados que são contra o aborto em caso de estupro porque alegam que a criança não tem culpa, ok, a criança não tem, mas muito menos a mãe, que já passou por esse trauma sem escolha alguma. E se vocês não querem mesmo que tenha abortos por estupros, tem uma solução tão óbvia, mas precisa ser dita, né? Gente, aumentem as penas de crime para estupro. Alguns crimes, aliás, muitos crimes no Brasil são feitos por reincidentes que foram soltos. Aumentem o número de policiamento na rua, sobretudo em regiões que há mais denúncias desse crime. Enfim, existem formas de fazer. Será que vocês que não querem mesmo? Será que realmente há uma preocupação com a mulher aqui? Eu sou a favor da vida. Desde a concepção, fecundou é vida. Mas se for proibir o aborto nos 3 casos citados, eu passo agora a ser pró-aborto. E acredito que não somente eu, como muitas mulheres e homens, porque não faz o menor sentido proibir o aborto nos 3 casos citados. E quem acha que esse extremismo tem uma grande voz porque a direita cresceu, estão muito enganados. A esquerda perdeu seu protagonismo no mundo devido aos extremismos. Se a direita começar a radicalizar, a resposta é automática e vem cada vez mais rápido. Espero realmente que essa PEC seja discutida, seja detalhada, para que as mulheres sejam protegidas sem tirar os direitos garantidos hoje, direitos e não benefícios, porque as mulheres que recorrem ao aborto nesses casos estão, na sua maioria, procurando um pingo de justiça em situações completamente adversas e injustas. Vou ficando por aqui, nos vemos em breve, até!